Oi, tô de volta aqui com as análises de partidas. Por algum motivo eu tinha esquecido de analisar as 3 últimas do Sampa Chess Open, então eu vou mostrar aqui a 7ª rodada. A 7ª e a 8ª foram partidas bem curtas, mas têm aprendizados importantes. Então, vamos lá, na 7ª eu joguei contra o Gustavo Kazuo, ele tinha 15 anos. E, para surpresa de ninguém, também foi uma siciliana. E também foi uma hiper acelerada. Só que ele tomou de dama. Que é uma linha que eu acho bem interessante, porque a dama tá atacando a torre, né? E tipo, você não pode tampar de bispo, senão a dama captura o bispo e depois ainda captura a torre. Você não pode jogar. Assim, você não deveria jogar F6, então o único lance plausível, e meio que. Isso é teoria. Então não é nada que eu não tava esperando, é cavalo F6. E aí. Ele jogou cavalo C3. Só que aqui tem uma linha meio decoreba também, E5, pra, tipo, tirar o cavalo, e aí o cavalo, tipo, tem que ir pra cá ou pra cá. Só que você pode jogar cavalo C6 antes, atacando a dama. Aí a dama sai, tipo, sei lá, vem pra cá, e aí você tira esse cavalo. Eu tava esperando isso, só que ele jogou cavalo C3 direto. Eu joguei cavalo C6 do mesmo jeito. Dama A4 pra começar uma cravada aqui, porque... agora sim ele tá ameaçando isso, né? Porque eu não posso ganhar um tempo na dama e depois botar o cavalo aqui, porque o cavalo já tá aqui protegendo essa casa. Então, eu tenho que jogar D6. Não é que eu tenho que jogar isso, mas tipo, se eu não jogar D6, ele pode expulsar meu cavalo e mandar meu cavalo pra G8. E aí, eu tenho uma posição um pouco desconfortável, apesar de nem um pouco pior. Então, eu tenho que jogar D6, isso justifica um pouco o plano dele de fazer essa cravada, só que eu tinha calculado tudo, eu acho que eu tava tranquilo. Então aqui E5, e aí D por E5, e aí cavalo por E5, e aí obviamente eu não posso capturar o cavalo porque tem uma cravada. Eu tava pensando se eu jogava cavalo aqui ou... Não, mentira, nada a ver. Bispo aqui é meio que o lance pra tirar da cravada e ele captura. Eu tava pensando se eu capturava de cavalo ou se eu capturava de dama. Porque tem que pensar que tá vindo esse lance aqui pra reforçar mais a cravada. E se eu capturar de dama, deixa eu colocar aqui. Se eu capturar de dama, vem esse lance. E aí A6 é um lance inútil, porque eu não posso capturar. Se eu capturar, ele ganha minha torre com cheque, então eu não tenho esse A6. Eu teria que jogar alguma outra coisa, tipo torre C8. Mas se eu capturar de cavalo, esse cavalo fica meio estranho, tipo, pra onde que esse cavalo vai? Eu não sei, eu achei que colocaria a dama mais em atividade se eu só capturasse de dama, e aí eu desenvolvo meu bispo. E não tem problema essa captura, eu só deixo o peão isolado mesmo e acredito na atividade das minhas peças. Então fui lá e capturei de dama. Ele realmente jogou isso. Eu joguei bispo G7, e aí ele capturou. Eu capturei de peão porque eu não quero trocar as damas. E aí roque. E roque. Eu não ligo pra esse peão isolado. Eu realmente não ligo porque minhas peças estão ficando boas. Esse bispo aqui, aí eu posso botar uma torre aqui, sei lá, eu posso fazer um tanto de coisa. Jogou bispo G5, desenvolvendo o bispo. Eu joguei dama F5 pra atacar o bispo e tipo, com essa troca aqui, que não foi o que aconteceu, deixa eu só colocar, ele voltou pra E3, mas tipo, se ele tivesse trocado, eu capturo de bispo. E aí eu tô atacando esse cavalo, ameaçando dobrar, eu tô atacando esse peão. Eu não ligo pra esse peão ser perdido, porque eu coloco uma das torres aqui. Então, eu acho que realmente não fazia muito sentido ele trocar. Ele voltou aqui, bispo E3, e aí eu joguei cavalo aqui, que praticamente força essa troca. Eu tô atacando o bispo, atacando o cavalo.
tipo, duas vezes, né? Eu tô ameaçando, tipo, capturar esse cavalo, capturar e capturar de volta. Então, ele tomou, e aí eu resolvi um dos problemas, que era desdobrar meus peões. É, ele jogou C3, porque o peão dele estava atacado, eu joguei aqui. E minha dama tá começando a ficar meio presa, né? Isso, isso vai ser um problema, mas a gente vai ver isso daqui uns lances, não agora. E aí, ele jogou torre de FD1, eu joguei torre de AB8, pendurando o espião. É por quê? Tipo, a ideia é clara. Se tomar aqui, eu quero capturar aqui. E aí depois esse peão aqui tá caindo. Então, é muito bom. Mas por que eu não joguei essa torre? Sendo que agora ele não pode nem capturar aqui. Porque eu pensei assim, se esse peão ficar fraco, ou se eu quiser, sei lá, reforçar esse peão, eu quero que essa torre venha pra C ou pra D. Então não importa eu deixar esse peão pra trás, porque ele nem pode ser capturado de verdade. Então ele jogou torre de A, B1. E deixa eu só mostrar aqui, se ele capturar de bispo, eu jogo esse, na verdade. Era o que eu tava pensando. E aí, depois de algum outro lance, eu jogo esse e preparo isso aqui. Era o que eu tava pensando. Se ele jogar esse, eu jogo aqui. E eu tô claramente melhor. Porque esse peão aqui tá... Ele vai ter que jogar, sei lá, torre de AC1. Esse peão aqui tá ficando meio ruim. Eu posso jogar, tipo... Não sei. Será que eu posso jogar isso aqui? Não... Sei lá. Mas minha posição tá mais fácil de achar lance do que a dele. Ele jogou torre de AB1. E aí, aqui eu cometi um erro impressionante. Tipo, provavelmente foi o erro de um lance só mais feio do campeonato inteiro. Eu joguei bispo por C3. Porque, claro, se ele capturar, eu capturo aqui, a dama tá pressionando. Só que eu joguei isso muito rápido, sem pensar. Eu esqueci que tem um lance intermediário. E ele não viu o lance. O lance era G4. Porque G4 ataca a dama, eu não posso capturar. Tem uma dama aqui. E aí, assim que eu tiro a dama, ele captura o bispo. E aí, eu não tenho mais a dama atacando essa torre, né? Então, eu tô com uma peça a menos. E simplesmente ridículo. É o lance mais descuidado que eu já fiz esse campeonato. Aí ele achou que tava em perigo mesmo, jogou bispo aqui. E eu só capturei. Claro que ele não pode capturar de torre, senão cai aqui. Captura de dama. Eu joguei a dama aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu fiz. Torre de FC8 pra infiltrar a torre aqui e depois dobrar. Aí torre de D, C1. Torre de D, C1. Buscando trocas. E aí eu tentei oferecer troca mesmo. Eu joguei dama G5, atacando aqui a torre. Ele subiu a torre aqui pra G3, pra C3. E aí eu joguei H5 pra, sei lá, evitar G4, pra dar uma casa pro rei, pra passar um lance. Porque eu não quero trocar aqui. Eu quero que ele troque. Então eu quis meio que passar um lance, fazer um lance que não é completamente inútil, porque esse peão pode avançar e pode ser perigoso a um prazo mais longo. Só que ele jogou torre de BC1, que pendura mate em 3. É um mate em 3 bonito, porque você sacrifica a dama. E ele abandonou, mas captura, cobre, mate. Então essa foi a 7ª rodada. Foi uma vitória que eu não posso dizer que foi tão tranquila, porque eu cometi um erro muito grande que ele poderia ter ficado com uma vantagem enorme na hora. Então, foi isso, mas essa foi minha 2ª vitória e tá bom, né?